Reis, a partir do versículo 16, onde o rei Salomão ele tem uma missão muito difícil. Se fosse nos dias de hoje, bastaria fazer um exame de DNA, né? Mas na época de Salomão, filho de Davi, que viveu 1000 anos antes de Cristo, é mais difícil. É a história de 2 mulheres. E o rei Salomão tem que descobrir de quem é o filho, né? De qual dessas 2 mulheres. Vamos ler então a partir do versículo 16. Certo dia, 2 mulheres compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, esta mulher mora comigo. Na mesma casa eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho, ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto, o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Amém? Vamos orar. Senhor, peço que o Senhor fale conosco, que possamos expressar neste momento os teus pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Que dificuldade para o rei, né? As 2 dizendo: filho é meu, não, o filho é meu, o morto é o dela, o vivo é o meu. E chegam diante de Salomão, que cumpria como rei o papel também de juiz, e ele teria que dar o seu veredito. E quando ele dá o seu veredito, toda a nação fica extasiada com a sabedoria de Salomão. No final, ele descobre quem é a mãe e diz assim: ela é a mãe. E ele diz com toda convicção, porque ela percebeu naquela mulher a compaixão que havia, o amor materno, ele conseguiu extrair daquela mulher, e ele então deu o seu veredito. Essa história é muito conhecida, mas nessa história nós temos também algumas características do que é ser mãe, né? E nós vamos falar de algumas assim bem brevemente. E a primeira característica da mãe verdadeira, usando agora como figura, inclusive, para muitas coisas, é que ela não sufocou o seu filho, não é verdade? Enquanto uma, por acidente até, deitou-se sobre o filho e o sufocou e ele morreu, mas a mãe verdadeira, ela não sufocou o seu filho. Eu sei que acidentes podem acontecer, mas nós vamos usar isso para nós entendermos uma coisa: a mãe verdadeira não sufoca. A mãe verdadeira é aquela que não sufoca, é aquela que não impede o desenvolvimento, que não impede o crescimento. É aquela que percebe o potencial e permite que o seu filho avance, que ele possa progredir, porque tem mães que sufocam, tem mães que prendem, tem mães que não deixam viver, tem mães que não deixam o filho se desenvolver. E nós sabemos que os filhos são criados para um dia partirem, né? E da melhor maneira, e tendo os seus dons, os seus talentos, a sua vida muito bem desenvolvida.
E é papel do pai e da mãe ajudar o filho a encontrar o caminho que deve andar. Lá no livro de Provérbios, é um texto muito conhecido, né? Ensina o menino o caminho que deve andar. E a gente sempre espiritualiza isso dizendo que é o caminho de Deus, está certo. Mas o contexto e a palavra ensinar o caminho que deve andar, sabe o que significa literalmente? Significa instrui o menino no caminho da sua vocação. Instrui o menino no caminho que deve andar é a percepção que os pais devem ter em relação à vocação dos seus filhos. O caminho que deve andar é o caminho no qual os seus filhos vão desenvolver a sua vida, né? Existem filhos que estão direcionados à música, existem filhos que estão direcionados a medicinas, existem filhos das ciências exatas, existem filhos das ciências humanas, existem filhos que são mais reflexivos e filosóficos, existem uns que são mais práticos, tem uns que gostam de colocar a mão na massa e fazer e realizar como um artífice, e tem outros que já são de criar ideias e colocar ideias no papel. E de repente nós podemos sufocar os nossos filhos na medida em que nós queremos colocar sobre a vida deles os nossos pensamentos, as nossas frustrações, né? Você queria ser médico logo, agora você quer que seu filho seja o quê? Já médico, né? Você queria ser engenheiro, seu filho vai ser engenheiro. Não, Deus colocou um tempero especial em cada um. Nós fomos criados de uma forma individualizada e cada um tem um caminho a seguir. E os pais que não entendem isso sufocam, né? E querem prender, né? Eu tenho filhas gêmeas, uma tem cabelo curtinho, outra tem cabelo comprido, né? Uma se veste de uma maneira, outra gosta de se vestir de outra maneira. Uma quer ir numa área da vida, a outra quer ir em outra área da vida, porque nós somos criados de forma diferente. Imagine se nós padronizássemos, colocássemos um uniforme, como se fazia antigamente nos colégios, que eram escolas, internatos, né, que todos tinham que se vestir do mesmo jeito, com a mesma roupa, com o mesmo uniforme, com o mesmo corte de cabelo, e ter o mesmo comportamento o tempo todo. Deus não nos criou em série, Ele nos criou como indivíduos. Então, um símbolo desse sufoco é quando você não permite que os seus filhos vivam e se desenvolvam. E na área que eles querem viver e se desenvolver. E, evidentemente, também quando você impede o desenvolvimento deles em relação a Deus e as coisas de Deus, né? Quando você os amarra numa posição que não seria a posição natural que Deus colocou sobre eles como dons e talentos que devem ser desenvolvidos. Então, a mãe verdadeira não sufoca. A segunda coisa, é interessante, quando um dos filhos morreu, o que aquela mãe que dormiu e sufocou o seu filho, o que ela fez? Ela trocou, substituiu, né? Agora, a mãe verdadeira, ela sabe que o filho é insubstituível, né? Filho é insubstituível. Uma vez faleceu uma criancinha ali no Uberaba, naquela invasão que nós íamos, né? E eu fui lá de madrugada para prestar socorro e vi aquele pai consolando a mãe e dizendo, sabe o quê? Dizendo assim, não chore, Deus lhe dará um filho ainda melhor do que este que estava ali, né? Isso é, ele não entendia que filho é insubstituível. E aquela que não era a mãe verdadeira da criança viva, ela só trocou. Disse, não, agora aquele que morreu, eu empurro para outro e fico com este. Filho é insubstituível.
Filho é uma pérola, é algo precioso que Deus coloca aos nossos cuidados, em especial ao cuidado das mães. E uma mãe, ela pode ter 18 filhos, mas ela sabe que cada um tem o seu valor, a sua individualidade, o seu nome, a sua personalidade, a sua forma de ser e de existir. Então não tem essa de, esse não deu, então eu troco por aquele outro, né? E faço essa substituição. Filho é insubstituível, não tem como fazer. Não existe nada que preencha aquele espaço daquele filho. E a terceira coisa que a gente aprende nesse texto sobre a mãe verdadeira, e Salomão descobriu quem que era a mãe verdadeira, é que na hora de brigar pelo filho, ela brigou, né? Ela chegou diante do rei com a outra mãe, né? E disse assim, filho é meu. Ela estava brigando, né, pelo seu filho. E a outra, não, é meu. Uma estava mentindo. E ela, com aquela compaixão, queria o seu filho. Mas quando chegou no momento limite, em que o rei, na sua sabedoria, chamou o soldado e disse, corta no meio. Metade para um, metade para outro. Ela, o que ela fez? Ela estava disposta a se sacrificar, a engolir o choro, a passar pelo sofrimento até da separação do seu filho, que ela sabia que era dela. Ela estava disposta a renunciar às suas emoções e aos seus sentimentos, por amor ao seu filho, porque o importante para ela é que o seu filho estivesse bem, mesmo que fosse à custa do sofrimento dela. E quantas mães são assim, né? Quantas mães estão dispostas a tirar da boca para o filho? Quantas mães estão dispostas a se sacrificar ao extremo para que o filho esteja bem? Então, Salomão, na sua sabedoria, quando ele disse corta, ele viu na mãe verdadeira aquele sentimento. Não, deixe viva e dê a outra. Mesmo que ela não seja honesta, mesmo que ela esteja mentindo, mesmo que ela esteja me defraudando, me roubando, mesmo que ela esteja dilacerando o meu coração, dê o filho a ela, porque eu prefiro que o meu filho esteja longe de mim, mas esteja vivo, do que ele seja morto por causa dessa questão que eu estou lutando tanto. E o rei olhou para ela e disse, você é a mãe. Por causa do sentimento. Mãe está disposta a sofrer pelos filhos. Mãe está disposta a renunciar pelos filhos, a mãe verdadeira. E foi assim que Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe. Eu tenho certeza que todas as mães aqui um dia já fizeram isso, né? Já sofreram, já se amarguraram, já doeu lá no coração, mas estavam dispostas a sofrer pelo tanto que amam, pelo tanto que amaram os seus filhos. Né? Às vezes nós temos uma expectativa em relação aos nossos filhos e nós queremos os nossos filhos progredindo imediatamente, não é isso? A gente quer ver o progresso deles. Mas eu vou encerrar com 2 exemplos. O exemplo de um filho, que está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 80. Lucas 1, 80, que é João Batista, filho de Isabel, diz assim, Lucas 1, 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Às vezes os nossos filhos não aparecem publicamente, o dom deles não se manifestam publicamente, às vezes fica escondido, fica no deserto, que nem no caso de João Batista, por muito tempo, e ali há um processo de maturação, os pais ficam preocupados, as mães ficam preocupadas, mas no tempo certo, sai do deserto
e se manifesta nos seus dons, nos seus talentos, naquilo que Deus projetou para eles, se houve fidelidade dos pais em ensinar o menino o caminho que deve andar. E tem um segundo caso, vamos lá para o livro de Samuel, 1 Samuel, que é uma outra mãe, chamada Ana, em que aconteceu diferente no caso de Samuel, né? Está no capítulo 3, no versículo 1 de 1 Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então, era um período de escassez da palavra de Deus. Mas aquele menino Samuel foi entregue ao templo, aos cuidados de Eli, e aconteceu um milagre muito grande. Versículo 19 do capítulo 3, diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem, e todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado Samuel por meio da sua palavra, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Então, no caso de Samuel, ele era um menino ainda, num tempo que a palavra de Deus era rara, mas ainda como menino, Deus o confirmava já muito novo como profeta. Então tem filhos que desenvolvem rápido, Samuel, e tem filhos que ficam no deserto um tempo até ser revelado ao mundo, João Batista. Como que nós devemos agir? Da mesma forma, fortalecendo o que seja tipo João, e fortalecendo aquele que tão precocemente já proclama a palavra do Senhor e já desenvolve os seus dons e talentos. Porque é papel nosso não sufocar, não querer que os filhos sejam simplesmente uma extensão dos nossos sonhos. Eles são indivíduos e Deus tem um projeto importante para cada um deles. Nossas mães têm feito isso, né? Têm cuidado de cada um de nós. E por isso que hoje nós podemos olhar os nossos filhos com orgulho e dizer: olha, o Senhor cumpre em cada um deles o seu propósito, para que a nossa sociedade, que precisa tanto, seja cada dia melhor, e cada filho sendo um testemunho vívido da graça, do poder de Deus, da misericórdia do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, hoje comemoramos o Dia das Mães. Temos tantas mães nas Escrituras, ó Deus, que nos trazem o exemplo de como cada uma deve ser, e mesmo nós, pais, como nós devemos também ser. Pedimos então e invocamos a Tua bênção sobre todas elas, ó Deus. Fortaleça o coração, trabalhe através do Espírito, ó Deus, em cada coração que possa ter tristeza, e coloque alegria nesse lugar. Abençoe cada filho, que cada filho, ó Deus, viva de forma a honrar todos os ensinamentos, todos os conselhos que foram recebidos, ó Deus, desde o nascimento, desde antes, ainda no útero, quando eram aquecidos e protegidos e cuidados, quando o Senhor via, como diz o Salmo 139, a formação de cada um de nós, de cada um deles, até hoje, Senhor. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre os filhos e, em especial, sobre cada uma das mães. Em nome de Jesus. Amém.